pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elias de Matemática, no seu canal ECS Matematizando, né? Vim falar um pouquinho para vocês aqui sobre o Teorema de Pitágoras, que é um teorema muito famoso. Mas antes da gente começar esse tema aí que é tão usado, né? Tão buscado aí na matemática aí do ensino fundamental e médio, e com certeza também nos vestibulares, não se esqueçam, né, de dar um likezinho lá, tá? No joinha, e clique nas notificações para que novos vídeos, né, quando forem postados, aí vocês fiquem sabendo. E vamos começar a falar um pouquinho sobre essa matéria, tá? Pessoal, ao que se refere o Teorema de Pitágoras, na verdade, tá? É uma relação entre os lados do triângulo retângulo, tá? Então nós temos os lados aqui, tá? Azinho, que é o oposto ao vértice azão, que é o vértice do ângulo de 90 graus. Eu tenho o lado Bzinho, que é o oposto ao vértice Bzão, tá? E o lado Czinho, oposto ao vértice Czão. A gente costuma escrever a nomenclatura dessa forma para ficar mais fácil de você direcionar quem é um lado em relação ao ângulo, tá? Czinho oposto a Czão, Bzinho oposto a Bzão e Azinho oposto a Azão. Pessoal, os dois lados que formam um ângulo de 90 graus entre si são chamados de catetos. Para quem não lembra, esses caras são os catetos. Cateto C e cateto B, tá? E esse cara aqui, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é a nossa hipotenusa, tá? Então vamos lá. O que o Teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então, essa relação é a relação que a gente fala assim, ó. Quando eu tenho dois lados de um triângulo retângulo, eu posso ter os dois catetos ou um cateto e uma hipotenusa. Se você quiser achar o outro lado, você aplica o Teorema de Pitágoras e essa é a forma que você usa esse teorema aqui. Pessoal, dentre tantas demonstrações, né, tem a demonstração de completar o quadrado, que é aquela que você faz um quadrado de lado B aqui, um quadrado de lado C aqui, apoiado nesse cateto, né, horizontal, e um quadrado de lado A. E você mostra que a soma dessas duas áreas é compatível a essa área aqui, tá? Esse é o mais clássico, tá? Eu estou usando uma demonstração diferente, que é do presidente americano, James Garfield, tá? Que ele falava o seguinte: bom, eu vou pegar dois triângulos retângulos congruentes, tá? Então, na verdade, esse cara aqui é congruente a esse cara, ou seja, eu tenho o vértice C aqui e o vértice C aqui. O Bzinho aqui que eu esqueci de colocar, obviamente, tá? E o cateto C, C, B, B, hipotenusa A e A. Aqui, ó, eu coloquei o ângulo beta, tá? Referente, né? A gente fala adjacente ao lado Czinho, tá? O beta adjacente ao Czinho. Consequentemente, esse cara aqui é o teta, e esse cara aqui é o teta, que é adjacente ao Bzinho, tá? E a hipotenusa é esses caras aqui, ó, A e A. Ou seja, aqui o que eu fiz? Eu peguei um triângulo retângulo, tá? Com catetos B e C, hipotenusa A, coloquei ele bonitinho aqui, que é esse cara aqui, peguei o congruente a ele, virei, né? Catei esse cara aqui, ó, pelo vértice A e C, virei, coloquei em pé aqui, ficou a linha e C', ok? Juntei os dois pelos vértices, vértice beta e vértice teta, e aí liguei C em C' para formar um trapézio. Por que eu posso afirmar que esse cara é um trapézio? Porque os lados opostos são paralelos, levando em conta que em relação, né, a essa base aqui, ó, que vai de A até a linha, não é? Eles são perpendiculares, então obviamente que eles vão ser paralelos. Pessoal, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho dois triângulos retângulos congruentes, unidos pelos vértices que têm ângulos diferentes, ok? E a partir disso eu liguei esse cara aqui formando um trapézio, como eu tinha dito anteriormente. Bom, o que eu posso falar desse triângulo do meio aqui, ó, tá? Pessoal, lembra que a soma de teta mais beta é 90, tá? Por quê? Pela soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma dos três ângulos tem que dar 180. Eu já tenho um aqui, que é o de vértice A, que é 90, então teta mais beta tem que dar 90. Ou seja, teta mais beta é 90, consequentemente, esse ângulo aqui é um ângulo reto, para completar 180 graus, que é a meia volta, tá? Então esse triângulo do meio aqui, que tem os catetos Azinho e Azinho, também é um triângulo retângulo, tá? Então eu tenho dois triângulos retângulos congruentes e um não congruente aqui, tá no meio. Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, é separar em triângulos. Então primeiro, ó, vou pegar o triângulo ABC
e vou calcular a área desse cara aqui. Tá? O que seria a área dele? Base C vezes a altura B, porque os dois catetos fazem as vezes da base e altura, tá? Vou trocar a ordem aqui porque não tem problema, porque a multiplicação é comutativa dividido por 2, tá? Depois eu vou pegar o triângulo, a linha B, C'. A linha B e C'. E vou calcular a área desse cara aqui também, tá? Que é a mesma coisa. B vezes C sobre 2, que é um triângulo, né? Muito bem. E eu vou calcular a área desse cara aqui do meio, tá? Então vamos lá, triângulo. Esse cara vai ser o BC'. Também vou calcular a área desse cara aqui, que vai ser A vezes A, que são os dois catetos, A ao quadrado sobre 2. Pessoal, tá aí, tá? Próxima etapa, eu vou pegar, tá? O trapézio. Vou pegar o trapézio e vou calcular a área dele. Então, quem que é o trapézio? Ele é A linha, C', C, tá? E vou calcular a área desse cara aqui. Vamos ver o que vai virar esse cara, tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar base maior, que é o C, mais base menor. A base são os lados paralelos opostos, tá vendo, gente? Então, ó, base menor mais base maior, vezes a altura. No caso, a altura é esse cara aqui, ó. Se a gente virar ele, esse segmento vai ser o perpendicular à base, né? Tanto a base maior quanto a base menor. Tá? Então seria B mais C de novo, que seria a altura. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Tá? De acordo, pessoal? Ó, vamos lá. Base menor mais base maior. A soma também é comutativa, porque os dois são positivos, né? Não tem problema. Base menor mais base maior, vezes a altura dividido por 2, que é a área do trapézio. Tá? Enfim, o que eu posso falar? Tá? Que a área do trapézio é igual à área dos 3 triângulos. Isso eu posso falar, tá? Porque, na verdade, esse trapézio é a composição de 3 triângulos. Então, eu posso igualar a área do trapézio à área dos 3 triângulos. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos resolver esse cara, mas eu vou resolver de forma contrária. Vou falar que a área dos 3 triângulos é igual à área do trapézio para sair bonitinho o teorema de Pitágoras aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vamos somar esse cara mais esse, tá? Então, vai ficar assim, ó. A ao quadrado sobre 2, somado com BC sobre 2 mais BC sobre 2. Tá? Esse cara vai ser igual a do trapézio. Aqui, pessoal, eu vou fazer assim, ó. B mais C, perdão. Ao quadrado, né? Porque é ele vezes ele mesmo. Dividido por 2. Tá? E vamos lá ver o que vai dar aqui esse carinha. Tá joia? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Desse lado você vai ter A quadrado sobre 2. Desse lado aqui, pessoal, ó, eu vou ficar com 2 BC sobre 2, porque eu somei esses dois aqui, ó. BC mais BC é 2BC. Como o denominador é igual, eu conservo o denominador. Aquele cara lá vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Sobre 2. O que acontece, pessoal? Eu poderia deixar todo mundo sobre 2, né? Porque aqui está sobre 2, sobre 2, sobre 2. Logo eu cancelo esses caras aqui, tá? Pela lei do cancelamento. Por quê? Eu passaria esse 2 multiplicando para cá. Ele ia multiplicar as duas partes, né? Da soma aqui. E aí ele ia cancelar com esse 2 de baixo e esse 2 de baixo, tá? O que sobrou para mim aqui? Sobrou A ao quadrado mais 2BC, que é igual a B quadrado mais 2BC mais C ao quadrado. Pessoal, olhando para esse cara, ó, pela lei do cancelamento também, porque eu subtrairia os dois lados por 2BC, então eu posso cancelar esse cara com esse cara aqui, não é? Porque, na verdade, se eu subtraísse esse lado por 2BC, ia cancelar aqui e aqui também. O que sobrou para mim no final aqui? Sobrou que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, tá aqui o teorema de Pitágoras, tá? Então tá aí. O famoso teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, tá? Se eu levar minha hipotenusa ao quadrado, que ela vai ser um número real positivo, obviamente, ele equivale a somar
o b ao quadrado, que é um cateto, mais o outro c ao quadrado, que é um cateto, tá? E quando se usa isso? Voltando a falar isso aqui de novo. É quando ele te dá dois lados do triângulo, pode ser dois catetos e ele pergunta quanto que vale a hipotenusa, ou pode ser um cateto e uma hipotenusa e ele pergunta quanto que vale o outro cateto. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Vamos tentar entender esse cara aqui, fazer pelo menos um exemplinho, né, pra gente poder entender. E a gente toca o barco aqui, tá? Teorema de Pitágoras. Pessoal, a próxima aula seria sobre relações de seno, cosseno e tangente, tá? Que a gente vai ver aqui, porque eu quero chegar no ciclo trigonométrico. Então, para não fazer uma aula quebrada, né, eu vou falar de teorema de Pitágoras, depois relação de seno, cosseno, tangente, depois a gente vai falar de ângulos de graus para radianos, tá? Em sequência, ciclo trigonométrico. No ciclo tem uma coisa muito legal, porque eu vou explicar o seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, para ângulos que extrapolam, né, os 90 graus, e além disso, no próprio ciclo trigonométrico eu vou explicar também, que seria a nossa aula, é a cerejinha do bolo, secante, cossecante, cotangente, que é uma coisa que pouca gente faz aí, normalmente, tá? E eu vou explicar isso no ciclo trigonométrico. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente poder entender, tá? Exemplo. Vou pegar um probleminha clássico, tá? Então é assim, ó. Uma rampa cujo comprimento é de 13 metros, tá? Foi construída. Eu estou pensando numa rampa, essa distância, pessoal, seria a minha hipotenusa, tá? Seria o tanto que você vai andar em cima da rampa, ok? Perpendicular ao plano do solo, vírgula, o seu comprimento horizontal é de 12 metros, tá, pessoal? Então, estou pensando assim, ó, a rampa é a hipotenusa, o comprimento horizontal em relação ao solo, não é? Seria esse cara aqui, e ela é perpendicular, obviamente, tá? Foi o que está escrito aqui mais ou menos nessas palavras aí. Determine a qual altura essa rampa está do solo. Depois eu vou falar um pouquinho no final sobre Teorema de Pitágoras, né? Porque na verdade é um teorema que é atribuído à escola pitagórica, que viveu ali entre séculos 5 e 3 a.C. Mas na verdade o Teorema de Pitágoras ele foi criado, né? Ele foi trabalhado bem antes, tá? Bem antes. Eu não sei se era Babilônia ou se era, não me lembro bem ao certo, mas ele foi criado bem antes, mais ou menos ali, uns 6 séculos antes de Pitágoras, tá? Inclusive, foi achado evidências de uma tábua de barro com teoremas de Pitágoras, usando uma terna pitagórica com números inteiros, tá? Mas aí eu vou falar um pouquinho disso daí. Pessoal, o que acontece aqui? Tá? Vamos conversar um pouquinho. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, você tem a parte horizontal, a parte vertical da rampa e a própria rampa aqui, tá? O que ele fala em relação a essa rampa? Ele fala pra gente que o comprimento dela é 13 metros, tá? Ele é perpendicular ao plano do chão, tá? O solo. E aí é o seguinte, a distância horizontal dela aqui é 12 metros. Então a pergunta é, qual é, né, ou a qual altura esse cara está do solo, tá? Solo, né? Língua portuguesa, vamos lá. Pessoal, ó, clássico teorema de Pitágoras, tenho dois lados, falta o terceiro, tá? Então é o seguinte, esse cara aqui é a hipotenusa, tá? Esse cara aqui é um cateto, esse cara aqui é outro cateto, tá? Poderia chamar tranquilamente esse cara aqui de B, esse cara aqui de C e esse cara aqui de A, tá? Não teria problema nenhum. E eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.
Agora vamos substituindo aqui, né? Então o A é 13, então vai ficar 13 ao quadrado, que é igual. O B é o 12, 12 ao quadrado, e o C quadrado seria meu H ao quadrado, que é a altura, tá? Aqui é a altura. 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, mais H ao quadrado. Pessoal, subtrai os dois lados por 144, que equivale, né? Lendariamente a passar o menos 144 para lá como menos, né? Que na verdade não é isso. A gente fala que a gente subtrai os dois lados por 144. Esse cara aqui vai dar 25. Portanto, eu tenho que o meu H ao quadrado é 25, tá? Tirando a raiz em ambos os lados, pessoal, vou fazer bonitinho aqui, tá? Vou tirar a raiz quadrada desse lado, vou tirar a raiz quadrada desse lado, tá? Obviamente, né, que a gente aqui cancelaria o quadrado do expoente do H pelo índice 2 da raiz quadrada. A raiz de 25 é 5. Então tá aqui, meu H é 5. E a gente chega na resposta final aí, tá? Desse exercício, que na verdade o 5, a unidade está em metros, tá? A gente finaliza esse cara aqui, dizendo que, né? Vamos lá. Resposta, né? Bonitinho aqui. A altura da rampa é 5 metros, tá, pessoal? Então tá aqui a resposta, tá? A altura da rampa é 5 metros. Probleminha clássico aí da trigonometria, né? Do Teorema de Pitágoras, tá? Logicamente que isso aqui é só um exemplo, tem questões que, né? Quando chegar mais próximo ali do Enem, né? Que vai ser em janeiro, eu vou montar algumas aulas. Eu vou ver se eu consigo, na verdade a perspectiva, né? Que eu consiga montar ali por volta de 3 a 4 aulas por semana de Enem. Tá? Eu posso separar por tema, de repente, se vocês acharem legal aí. E até bom vocês comentarem aí, né? Pra gente pensar num tema legal. Mas basicamente, eu vou falar de estatística, eu vou falar de geometria, eu vou falar de funções, que são coisas que caem lá na análise de gráfico, tá? Que é muito importante. Mas é isso. Pessoal, só uma coisa que eu falei que eu ia comentar, e eu vou comentar, obviamente, é o seguinte. O Teorema de Pitágoras surgiu aproximadamente 6 séculos antes da escola pitagórica, por volta do século XI a.C., tá? Então, o que acontece? Foram achadas tábuas de barro, como eu já comentei, com ternas pitagóricas, era uma lista, tá? Era uma lista. E, na verdade, se a gente for parar para pensar, os números irracionais surgiram também do Teorema de Pitágoras, porque foi na tentativa de achar a diagonal de um quadrado de lado 1, que a gente sabe que é raiz de 2, tá? A gente viu lá atrás que a diagonal de um quadrado de lado 1 é raiz de 2, que é um número irracional, tá? Mas enfim, guardadas as devidas proporções, aí vamos falar outra coisa. Como que os caras fizeram essa análise, tá? Depois de séculos e séculos descoberto as ternas pitagóricas. É o seguinte, tá? Isso aqui é uma curiosidade. A ideia é pegar um n natural e maior que 1. A gente não pode pegar 1, tem que ser natural maior que 1. Natural maior que 1, tá? Ou seja, eu começo a partir do 3, perdão. E ímpar. Tá? Faltou esse detalhe aí. Tá? Tem que ser um ímpar. Se não for um ímpar, não vai funcionar esse cara aqui. O que eles descobriram na verdade? Que toda terna pitagórica com os números inteiros positivos, tá? Se escreve na forma de n quadrado menos 1 sobre 2 e n quadrado mais 1 sobre 2. Pessoal, dá para provar esse cara aqui, né? A gente pode até pensar numa aula de OBMAP futuramente, tá? Porque a demonstração desse cara aqui é muito bonita, muito legal, trabalha com produto notável, né? Eu também pretendo fazer uma aulinha de produto notável ali pra galera que tem dificuldade com esse tema. Produto notável e fatorações, né? Que a gente usa na demonstração desse cara aí. Mas enfim, como matemática tem uma imensidão de conteúdos pra gente trabalhar, né? A gente vai fazer isso aí em algum momento, com certeza, tá? Então, n natural e maior que 1. E ímpar, tá? Tem que ser, por exemplo, a partir de 3. Esse cara funciona. Ou seja, para qualquer n ímpar maior que 1 a partir de 3, esse cara é uma terna pitagórica. De números inteiros, tá? De números inteiros, que fique bem claro.
Então, vamos pegar um exemplo bem clássico, tá? Pra gente entender aqui, ó. Vamos pegar o primeiro ímpar natural depois do 1, tá? Que é o n igual a 3. O que seria n quadrado menos 1 sobre 2 para nós aqui? Tá, vamos pensar. Seria 3 ao quadrado menos 1 sobre 2. 9 menos 1 sobre 2. 8 sobre 2, que é 4. Tá aqui, então eu tenho 3, 4. Já dá para ver que esse cara vai dar um 3, 4, 5, que é um triângulo fundamental do Pitágoras. E o segundo seria n quadrado mais 1 sobre 2, tá? Terceiro, na verdade, né? N seria 3, 3 ao quadrado, mais 1 sobre 2, 9 mais 1 sobre 2, 10 sobre 2, que é 5. Tá aí, uma terna pitagórica. 3, 4, 5. Pessoal, eu peguei o mais simples, tá? Dá para pegar números mais sofisticados, não tem problema. Dá para pegar, por exemplo, n igual a 11. Vai ficar uma coisa bem curiosa, mas dá para fazer, tá? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo 2 aqui, tá? Esse aqui é o exemplo 1. Vamos fazer um exemplo 2 aqui, para n igual a 11, tá? Que é um número já um pouco maior. Dá para fazer com qualquer natural maior que 1 e ímpar. Pessoal, isso para que dê ternas pitagóricas inteiras, tá? Mas se você pegar, por exemplo, um par, não vai dar errado. Só que a questão é a seguinte, vai ter número natural ali, mas vai ter número também irracional, tá? Mas não tem problema, serve para qualquer n. Eu estou falando no caso aqui de ternas pitagóricas inteiras, mas se você pensasse nos reais, você poderia pegar qualquer n maior que 3, tá? Vamos pensar talvez no 2, tá? Porque, ó, 2 ficaria aqui, ó, 2, tá? Esse cara ficaria 4 menos 1, 4 menos 1, 3 sobre 2, 1,5, tá? E 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5, sobre 2, 2,5. E pessoal, e dá certo também, tá? Então, nosso n, basta que ele seja maior que 1, já dá certo, tá? Para 1, não daria certo, porque aqui daria, ó, 1 ao quadrado menos 1 dá 0, então não existe lá do 0, não teria como. Teria que ser um n maior que 1. Mas quando o n for ímpar, tá? Inteiro ímpar, maior que 1, vai dar uma terna de números inteiros. Quando o n for maior que 1 e par, vai dar uma terna onde pode dar números racionais ou números irracionais junto com os números inteiros ali, tá? Vamos lá. N igual a 11 funciona bem. Vamos ver. N quadrado menos 1 sobre 2. Vai ficar 11 ao quadrado menos 1 sobre 2. 121 menos 1 sobre 2. 120 sobre 2 dá 60. Tá? Aqui. E n quadrado mais 1 sobre 2 seria 11 ao quadrado mais 1 sobre 2. Daria 121 mais 1 sobre 2. 122 sobre 2. Opa. Olha o 2 aqui diferente, né? Que vai dar 61. E se você pegar e fizer, vou dar uma ideia, tá? 11 ao quadrado mais 60 ao quadrado vai dar 61 ao quadrado, tá? Isso funciona sempre, tá bom, pessoal? Então, só para misturar aqui, né? Essa é a curiosidade que eu ia falar para vocês, tá? Uma coisa bem simples aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa aula de Teorema de Pitágoras. A próxima aula nossa, que a gente vai trabalhar um pouquinho aí, né? São as relações seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente no triângulo retângulo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos, tá? Transformação de grau para radiano, para a gente poder chegar no ciclo trigonométrico, que é o nosso grande fechamento. Beleza, pessoal? Depois de tudo isso, acho que eu mereço um likezinho ali, um joinha, tá? E clique nas notificações ali e se inscreva no canal. Beleza? Grande abraço, pessoal. Até mais.